Em todo tempo que falamos do impacto, e você fala assim, mas vocês só falam em dezembro, em novembro. Para falar a verdade, é uma equipe toda que trabalha o ano todo ali em prol do trabalho nosso do sertão. E nós começamos a pensar e buscar o Senhor a respeito disso. E vimos que, de alguma maneira, Deus queria mudar algumas coisas na maneira que nós fazíamos, né? E que essa maneira que Ele ia dar para a gente causaria um impacto muito grande na vida das pessoas que moram por lá. Muitas vezes você está, ou nós estamos indo num trabalho desse, e nós começamos a olhar pessoas como números. Tinha tantas pessoas, isso também é importante, mas a gente acaba esquecendo de quem são as pessoas, de saber o nome delas, de conhecer a história delas, de ver as dificuldades que essa pessoa enfrenta, de ver as alegrias que ela tem. E Deus foi falando com a gente no decorrer do tempo de tudo isso. Eu lembro que quando nós fizemos a nossa primeira reunião, que foi em agosto de 2025, Deus nos deu uma palavra, e que desejava fazer algo diferente nesse impacto. E Deus falou muito conosco. E eu trouxe uma palavra e uma frase de um missionário ali de Nairobi, do Quênia, dita por John Taylor, e dizia assim: um homem faminto não tem ouvidos. Um homem faminto não tem ouvidos. Porque muitas vezes nós pregávamos, falávamos, mas parecia que, sabe quando você prega para uma pessoa e entra no ouvido e sai pelo outro? E a gente começou a entender que o faminto daquelas pessoas, e nós falamos sobre os jovens, sobre os adolescentes, não era somente de comida. Não era só a parte de alimentação, também tinha, mas não era só isso. Ali em especial para os jovens, era faminto de esperança, era faminto de saúde, era faminto para as muitas pessoas, saúde ali nos seus dentes, na sua vida. As pessoas desesperançosas, não havia esperança. Pessoas que viviam num desânimo profundo nas suas vidas. E você vai perceber que eu vou citar algumas coisas nessa ministração que fala sobre esse profundo desânimo das pessoas. E nós lendo ali no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, vimos que Jesus, ele passou uma tarde toda curando pessoas, da tarde para a noite, até entrando na noite, curando, e muitas pessoas foram curadas. Tremendos milagres aconteciam, os demônios saíam, e ele, muito cansado, creio, foi dormir, porque eu não sei se você já expulsou um demônio, como é que cansa, e fala que ele expulsou muitos demônios. Ali seu corpo cansado, e ele pela madrugada acordou, não estava claro ainda no dia, e ele saiu para orar. E ele saiu, e os seus discípulos cedo procuraram Jesus. Ele não estava deitado na sua cama, correram e começaram a procurar em todo lugar, e acharam ele no meio do monte, escondido, orando ali. E os discípulos de Jesus estão te procurando, a fila de oração está enorme lá, já tem até senha. Corre lá, Jesus, vamos continuar, está dando tudo certo, o Senhor está curando, as pessoas estão se achegando, está dando certo. E Jesus falou, não, nós vamos para outro lugar. E essa palavra marcou o nosso coração. Nós entendemos que nós precisávamos mudar até o jeito de olhar para as pessoas. Deus estava falando conosco. E Jesus foi para outros povoados, como diz o texto, pregar, porque ele falou, porque para isso que eu vim. E nós entendemos isso. Entendemos que tínhamos que tirar um tempo de oração, e que Deus ia nos dirigir. E Ele realmente nos dirigiu. E uma palavra muito forte conosco nesse impacto, quando nós estávamos preparando, era aquela palavra que Deus falou para Moisés, quando ele foi fazer o tabernáculo. Moisés, faça de acordo com o modelo que eu dei para vocês. E nós ali olhando para aquele modelo que Deus havia falado com a gente, com esses irmãos, houve um sonho no coração dos irmãos, e ideias assim que a gente ficou assustado, porque nós falávamos, como nós vamos fazer isso?
Mas como? E a gente ficava assustado, mas a gente entendia que era Deus. Todos entenderam ali que era o Senhor falando. E nos assustou muito. Mas nós tivemos um tempo de oração, e Deus falou para a gente fazer, e nós começamos a fazer. Ali essa foto é uma foto que nós estávamos no terreno da Carisma. Glória a Deus. A Carisma tem um terreno lá que nós logo vamos começar a construir, fazer uma base missionária. Ali vão ter projetos sociais, ali vai ter escola, ali, assim, foi gerado muitas coisas em oração ali. Nós paramos naquele lugar para orar. E eu falava para alguns irmãos, eu falei assim, um dos tempos mais preciosos para mim nesse impacto é esse tempo de oração. Isso vai mudar o jeito que a gente pensa, o jeito que a gente está fazendo as coisas, porque Deus vai falar com a gente, e Deus falou muito com a gente. Nós entendemos isso. Nós entendemos e nós começamos a buscar o modelo que estava no céu para ser construído naquele terreno. Porque Deus tem algo para aquele lugar, amém? Não? E a maneira que deve ser feita, construída, a maneira como vai ser levado esse projeto tem a ver com aquilo que está no céu. Porque nós oramos assim, seja feita a tua vontade, assim na terra, como já é no céu. Então tem uma vontade de Deus ali, do Pai, quanto aquele trabalho que nós fazemos nesse lugar. Então nós buscamos o Senhor, e nós oramos, nos ajoelhamos naquele lugar, como prova de humildade, e falando assim, Deus, nós precisamos nos entender, nós não queremos fazer assim, da nossa própria vontade, isso não vai funcionar, tem que ser da tua vontade, amém? E nós, nesse projeto que Deus deu, Deus mostrou para algumas pessoas, que antes a gente fazia um bazar, e as pessoas pegavam, e nós fizemos uma coisa totalmente diferente, nós montamos uma loja. Está aqui o diretor, gerente da loja, o Gil, né? Nós montamos uma loja. Gente, você imagina, numa sala de aula, a gente montar uma loja, e a loja ficou bonita demais, né? Nós fizemos umas aradas de cano PVC, tudo bem que elas não aguentaram muito, né? Da próxima vez a gente faz com cano mais forte, mas nós fizemos umas aradas, e aquelas roupas eram penduradas. As roupas eram penduradas, os calçados expostos ali, de uma maneira como se ela estivesse no shopping. E foi muito bonito porque, à medida que a pessoa vinha, e ela pegava ali, existia uma fila, né? E ela pegava uma pulseira, e ela era cadastrada, nós queríamos saber quem era, onde ela morava, quantas pessoas tinham na casa dela, e nós cadastrávamos aquela pessoa, e ela esperava ali, ela ganhava um dinheiro fictício. E aquele dinheiro dava dignidade para aquela pessoa, eu vou comprar o que eu quiser. E era bonito demais você ver eles comprando, a alegria deles. Alguns falaram assim, eu estou no shopping, eu nunca fui no shopping, mas eu estou no shopping, né? Então como se fosse a coisa maravilhosa, mais maravilhosa da vida deles. Cada irmão da nossa equipe que estava ali, eram 10 pessoas, que ficavam ali, entravam 10 pessoas, e aquele irmão auxiliava aquela pessoa. Ele olhava nos olhos daquela pessoa, perguntava se estava tudo bem. Ele perguntava se estava tudo bem com a família. No final ele perguntava, você quer uma oração? E no meio daquela conversa da loja, a gente via parar tudo aquela pessoa, e aquela pessoa começava a orar, aquele irmão começava a orar por aquela pessoa que havia entrado lá. Coisas tremendas aconteciam aí nessa compra aí, nessa loja, coisas maravilhosas. Então elas recebiam esse dinheiro, e o que eu vi assim, que Deus foi dando assim, falando para a gente, a maneira que Ele queria fazer. Porque na fila se servia bolacha para as pessoas. Você já foi em alguma loja que as pessoas oferecem bolacha para você? Um suco, uma água, né? É como se fosse um cliente VIP ali. Eles se sentiram gente tão valorizados, mas tão valorizados, que a gente tirava sorriso dos rostos daquelas pessoas que não sorriam. Eles sorriam, eles ficavam felizes e alegres. Maravilhoso. Eles podiam comprar aquilo que eles precisavam. Aquilo que eles precisavam. Aí tem algumas fotos que você viu, mas nós fizemos uma coisa também que nós não tínhamos feito.
o nosso mercado solidário. O nosso mercado era um mercado, pensa um mercado que tinha tudo, pensa um mercado maravilhoso. Mais de 940 famílias atendidas nesse mercado. 940 famílias. Eu disse 940 famílias. Na Barra de São Pedro, isso na Barra de São Pedro e na Serra do Inácio, né? Mas nós fomos para mais 4 lugares. Todas essas doações que a igreja trouxe, foi para a Barra de São Pedro e para a Serra do Inácio, onde nós estivemos. Mas também foi para Cauã, no Piauí, Jacobina, do Piauí, Santa Filomena, no Pernambuco, e Betânia, do Piauí. Dali, gente, vão para os povoados, dali vão para os sítios. É levado essa doação para os sítios, para todos os lugares, né? Então, o mercado também, eles recebiam ali aquele recurso, né? Aquele dinheiro fictício, sabe aquele dinheirinho de brincadeira, né? E eles seguravam na mão, era gostoso, porque a gente tinha algumas pessoas, olha como que a gente fez. A gente tinha fila, que a fila tinha mais de 200 pessoas. Cada manhã a gente atendia 200 pessoas. E os irmãos ficavam na fila, tinha uma turma escalada para ficar conversando com as pessoas na fila, conhecer as histórias, conhecer as pessoas, olhar no olho da pessoa, orar com as pessoas durante aquela fila ali. Foi algo maravilhoso. Muitos, não eram poucos, diziam: glória a Deus. É assim que eles falavam: glória a Deus. Porque eu vim aqui, eles entravam no mercado, e no momento que eles olhavam para a gente perguntava o nome, eles falavam assim: glória a Deus, e começavam a chorar, porque eu não tinha nada para comer na minha casa hoje, mas hoje a minha família vai comer. Eu não sei se você sabe, mas o sertão passou por 2 anos de uma seca muito severa. Então eles plantavam, mas não colhiam. Glória a Deus, quando nós saímos de lá, depois eu vou te contar o que aconteceu quando nós saímos de lá, né? Deus mostrando na sua palavra que os sinais, eles seguem a pregação da palavra de Deus, amém? No nosso mercado tinha de tudo ali. Algumas pessoas diziam assim: eu nunca pude entrar no mercado e comprar o que eu queria, nunca, aqui eu posso comprar o que eu quero. Que coisa! Então foram os itens principais: arroz, feijão, trigo, óleo, produto de limpeza, fralda, isso tinha, shampoo, sabonete, creme dental. Mas tinha algumas coisas que eles ficaram chocados. Tinha achocolatado, tinha aquela farinha láctea que você tanto gosta, sabe? Aquela que você gosta até hoje, né? Desde criança você come e até hoje você come, né? Tinha sardinha, tinha lata de atum, né? Tinha lata de sardinha, bolacha, tapioca, farinha, que não podia faltar de jeito nenhum, né? E muito mais. E eu achei incrível uma coisa: você olha aquela bolacha que você compra tão fácil no supermercado, chamado Balduco, fazendo comercial aqui, mas eu não sei, lá eles falavam assim: meu Deus, tem bolacha da Balduco, é Balduco, assim. E as crianças não podiam entrar, mas as crianças ficavam na janela: mãe, pega, mãe, é Balduco, mãe, pega. Eu não sei o que aconteceu, né? Mas lá é tipo ouro, tipo, né? Uma coisa linda aconteceu naquele lugar. Tem algumas fotos do nosso mercado aí. Mas todas essas fotos você pode ver também no Instagram da Carisma. No Instagram da Carisma, você entra lá, tem um lugar Sertão 2026. Você pode acompanhar todas essas fotos por lá também. O que aconteceu? O que aconteceu? Quando você faz as coisas da maneira que Deus mandou fazer, quando você não desvia, gente, porque era muito difícil fazer tudo isso. A gente ficou procurando maneira, quem é da equipe sabe, procurando maneira, e a gente quase enlouqueceu com essas ideias que Deus nos deu. Mas quando você faz aquilo que Deus manda, o resultado é de Deus, o resultado é maravilhoso.
foi uma bomba de amor que explodiu no coração daquelas pessoas. Porque nós estávamos aqui nas reuniões nossas, da equipe que ia para o sertão, dos irmãos que iam para o sertão, e nós falávamos: o Senhor vai jogar uma bomba de amor naquele lugar. Eu vou falar para você que deu muito trabalho. Nós nunca cansamos tanto num impacto igual esse. Mas pela maneira que foi feita, pela excelência, pelo cuidado, pelo amor, pela generosidade, aqueles irmãos, aquelas pessoas do sertão experimentaram o amor de Deus. Porque nada foi feito assim: eu vou fazer de qualquer jeito, eu vou fazer assim porque é mais fácil. Não, nós procuramos fazer de acordo com a vontade de Deus. Isso trouxe um impacto naquela sociedade. Todas as pessoas que estavam com a gente entenderam que houve um impacto. E eu lembro do pastor, o pastor Francisco, um amado irmão que cuida da igreja da Barra de São Pedro lá, da igreja presbiteriana renovada. Ele falava para mim: o povo é muito duro, o povo é duro para receber o evangelho. Eu falei: pastor, mas essa maneira que nós vamos fazer, o amor de Deus vai se derramar. E eu falava para ele, enquanto ele falava para mim, eu falei: não, mas o amor que vai quebrar, isso é o amor de Deus. E foi isso que aconteceu, uma bomba do amor. Não a bomba que eles jogam lá nos outros lugares, mas uma bomba de amor explodiu nos corações daquelas pessoas. E eles falavam assim: você precisa ir na minha casa hoje, você precisa ir na minha casa hoje. Gente, a gente marcava as visitas, que a gente não dava conta de fazer tantas visitas, porque eles queriam que aquela palavra, que aquilo continuasse, que aquela bênção continuasse na vida deles e na casa deles. E coisas incríveis aconteceram. Em uma casa que um dos nossos irmãos, uma das nossas equipes foi, eu não sei, tem uma foto do fogão a lenha, né? Lembra do fogão a lenha? Numa das casas que a gente vai, lá no sertão, gente, quando está crise de fome, por causa da falta de chuva, né? O que acontece? Se você chega numa casa à tarde, e as nossas visitas, a maioria são à tarde, porque o sol já baixou um pouco, você consegue andar pelos povoados. E se você chega numa casa por volta das 4 horas da tarde, 3:30 da tarde, e o fogão a lenha não está aceso, naquela casa não vai haver comida, não vai haver janta, eles não vão comer. E o irmão chegou a fazer uma visita, e aquela mulher acendeu o fogão a lenha, e já tinha aceso o fogão a lenha. Ela falou: está vendo, está aceso, hoje nós vamos comer, porque nós fomos no mercado, e nós compramos o que nós precisávamos. Nós não tínhamos nada para comer, mas hoje nós vamos comer. Glória a Deus. Eles levantavam as suas mãos e diziam: glorificado seja Deus. Glória a Deus. Esse foi o resultado. O trabalho com os homens. Na Barra de São Pedro tivemos 25 homens. Na Serra do Inácio, 75 homens. Trabalho com as mulheres. Na Barra de São Pedro, 300 mulheres. 300. Na Serra do Inácio, 230 mulheres. No salão que tem lá da base missionária, não coube todas as mulheres. Deu problema que elas queriam entrar e não coube, 30 ficaram para fora. E lá dentro, gente, não cabia mais nada, assim, tipo, não dava para passar de tantas mulheres que estavam naquele lugar. O trabalho com adolescentes, 125 adolescentes na Barra de São Pedro, e 65 na Serra do Inácio. Trabalho com as crianças, 180 na Barra de São Pedro. Agora olha na Serra do Inácio, 250 crianças. O pessoal do ministério que trabalhou com as crianças quase pirou com tanta criança. Nós esperávamos, por exemplo, da última vez, não foi 100 crianças. Agora uma coisa tremenda foi, sabe o hambúrguer que você come na hamburgueria que é gostoso pra caramba? Não é comercial, pessoal. E não é para te dar fome não, né? Pensa na mensagem aqui, não fica pensando no lanche não. O hambúrguer que você tem a oportunidade de comer aqui, nós levamos esse hambúrguer para lá e servimos adolescentes e jovens daquele lugar. E nós sentamos à mesa com eles. Os jovens sentaram à mesa com os jovens de lá, com os adolescentes de lá, para comer junto, ter tempo junto, conversar. Olha o que Deus fez, né? Um churrasco com os homens.
Nós tivemos um churrasco com os homens, gente, foi maravilhoso, né? Tem uma foto aí que você vai ver, embaixo de uma árvore, eram 75 homens ali da comunidade. Gente, para você tirar um homem do sertão de casa e para o evento, é muito difícil. Tinha 75 homens dessa comunidade lá, e nós servimos aqueles irmãos. E o gostoso era assim, nós servíamos, nós comíamos com eles, sentávamos com eles, né? Nós comíamos à mesa com ele, e isso foi maravilhoso, maravilhoso. Tempo tremendo com aqueles homens nesse dia, né? Glória a Deus. Nós tivemos, e era gostoso porque o pessoal tinha um carinho tão grande. Pra você ter uma base, as crianças comeram bolo de pote com Nutella, pipoca, gelatina, cachorro quente e um monte de outras coisas. Com as mulheres era uma abundância de comida ali também. Agora tem uma foto das mulheres, elas fizeram uma programação especial com as irmãs da igreja de lá, e fizeram uma mesa. Olha essa mesa, gente. Cada uma tinha o seu nome, cada lugar tinha o seu nome, e cada irmã dessa recebeu uma carta de uma mulher daqui da nossa comunidade, escrevendo para essas mulheres e trazendo uma palavra de encorajamento. E eu tive a oportunidade de conversar com duas mulheres que começaram a falar para mim o que foi aquilo. Ela falou assim: eu nunca vivi uma experiência tão fantástica em toda a minha vida. Eu me senti valorizada, eu me senti querida. E ela falou: e a carta? Como que a pessoa sabia tanto da minha vida? Era Deus fazendo a obra, amém? Deus dando o modelo, Deus dirigindo a maneira que nós devíamos fazer. Aí tem uma outra foto da mesa, né? Mas a outra foto, olha que mesa bonita, né? E foi feito para elas, como se você faz um chá para uma pessoa muito amada, e elas se sentiram amadas. Tal é a explosão de amor que entrou na vida dessas pessoas. Eu ouvi muito lá, mulheres que não saíam das suas casas, trancadas, de maneira nenhuma elas saíram das suas casas, tiveram coragem de sair das suas casas e ir lá para receber uma palavra de Deus. Fantástico, fantástico. Eu ouvi muitos testemunhos de muitas mulheres emocionadas quando saíram da reunião ali das mulheres, chorando, gente, chorando. E falando assim: Deus falou comigo, porque elas fizeram um teatro, e assim foi algo assim impactante para aquelas mulheres, e elas falaram assim, elas contaram a minha vida, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Verdadeiramente Deus visitou aquele povo nesse tempo, amém? Glória a Deus. Homens do sertão, glorificando a Deus, por seus filhos agora tem um chinelo, por seus filhos poder agora ter um tênis, porque eles compraram no mercado, por agora seus filhos poder ter uma fralda, aquelas mulheres que ganharam seus filhos ter ali um lenço umedecido. Gente, foi algo maravilhoso. As visitas dos povoados nós fizemos também, porque a equipe não parava. A equipe, enquanto uma equipe estava fazendo uma coisa, outra equipe estava fazendo outra. Eu acho que tinha um monte de anjo ajudando, porque a gente humanamente não conseguia fazer tudo isso que Deus tinha colocado para a gente, né? E nós percebemos que no meio das visitas o coração das pessoas estava amolecido, como uma terra arada pronta para receber uma semente. Isso se espalhou nos dias que a gente estava lá, e vinha pessoas de 80 quilômetros de distância para participar das reuniões. 80 quilômetros de distância. Foram mais de 1.150 cestas básicas, mais de 1.600 quilos de alimentos avulsos, foram mais de 1.900 caixas de doações entre roupa masculina, roupa feminina. Lógico que a roupa das mulheres sempre ganha, não tem como, né? Mas eu acho, porque no meio da triagem vinha umas caixas com tanta roupa masculina, que eu falei assim: meu, não é possível. Ele trocou todo o guarda-roupa dele, né? Eu até falei: será que esse homem morreu? Porque ele ficou sem roupa. Não é possível. Tinha 5 calças dentro daquela sacola de roupa. Eu falei:
não é possível, o que a mulher dele fez com ele? Eu acho que é por causa do apelo na igreja, né? Da gente fazer, houve uma doação fantástica, né? Houve uma doação fantástica dos homens. Parabéns! E eu queria aqui aplaudir os homens que doaram. Glória a Deus pela sua vida. Porque sempre a gente fica, não tem tal coisa, não, mas tinha de tudo, gente, tudo. Tênis, chinelo, camiseta, não faltou no bazar, não faltou em lugar nenhum, né? Calçados, chinelos, brinquedos, mais de 145 caixas, material escolar, material de higiene, material dentário. Nós ganhamos de uma empresa mais de 1000 kits dentários para as crianças, 1000, glória a Deus, né? E o que dizer dos kits de Natal que a gente serve, as crianças aqui da comunidade próxima, que também serviram lá no sertão. E eu vou contar uma história de uma menina, lá do Poço Comprido, Santa Filomena. Essa menina pediu para sua mãe, falou: mãe, compra para mim um Carmed. Carmed é um batom do Fini, né? Daquelas guloseimas, e um tipo protetor labial que as crianças adoram, né? As crianças ali de 9, 8 anos, adoram aquilo. E ela falou: mãe, compra para mim. E a mãe foi olhar quanto custava, R$35, numa farmácia local. A mãe falou: filha, não tem condição, não posso comprar isso. Mas a mãe, uma mulher de Deus que nós conhecemos lá, ela falou: filha, pede para Deus, pede para Deus. Gente, e a gente tem um vídeo dessa menina abrindo o saco de presente dela. Na hora que ela viu aquele Carmed, ela glorificou a Deus. Glorificou a Deus. Alguém aqui dessa comunidade, com uma sensibilidade no Espírito Santo, quando pegou aquela menina, foi lá e colocou um Carmed desse. Eu falei: gente, isso é Deus. Você sabe o que Deus está mostrando nisso? É isso que eu quero. Olha como eu respondo orações. Eu respondo orações de uma menina lá do sertão do Brasil. E ele responde lá, alguém aqui, orando a Deus: Deus, o que eu ponho? Porque quando você pega esse saco, a gente ora. Fala: Deus, o que eu preciso colocar aqui? Porque tem que alegrar o coração dessa pessoa. Eu quero tirar um sorriso dela. Maravilhoso. Mais de 1230 Bíblias. 1230 Bíblias. Das quais 330 eram de crianças. Tem uma foto aí, você pode ver. E é legal que eles pegam e já usam, viu, gente? Não fica enrolando não. E já abre, e já lê, e já vai ver as histórias. É na hora mesmo. A gente deu Bíblia para os adolescentes e jovens, e foi algo maravilhoso, porque eles têm dificuldade de enxergar lá, por conta que muitos não têm óculos. E o que acontece, eles tinham pedido Bíblia com a letra grande, a letra gigante. Nós mandamos muitas Bíblias e conseguimos doar para essas pessoas necessitadas, que precisavam de uma letra maior também. O que dizer dos dentistas, da equipe de dentista? Tem aí algumas fotos, e eu achei legal demais essa foto. Vá outra, volta de novo. Não basta ser dentista, tem que participar da dor da pessoa. Uma dentista segurando a mão da pessoa. É assim quando eu vou no dentista, gente. Uma dentista segurando na mão da pessoa e o outro fazendo o procedimento. Tal era o amor desses dois. Nós tínhamos uma equipe de 5 dentistas lá, dessa vez. 251 pessoas atendidas. 24 próteses. Glória a Deus. Glória a Deus. Para você ter uma base, a pessoa do posto de atendimento lá, o dentista falou assim: eu só posso fazer uma por ano. Nós fizemos em 2 dias 14. 8 provisórios, 88 canais, 297 restaurações. 297 restaurações, 297 extrações, 377 restaurações e 151 limpezas dos dentes. Nós deixamos lá
uma sala de informática, em parceria com uma empresa de uns amigos e uma empresa que, amiga nossa de marcenaria, que fez as mesas, um irmão de uma empresa de tecnologia doou os computadores, com a parceria do Educ 360 nós montamos uma escola de informática lá. E já começou a funcionar, já está funcionando, a comunidade já está sendo atendida lá. Glória a Deus. Essa outra que você está vendo, é na Serra do Inácio. Já teve uma turma e nós percebemos que eles precisavam de mais ajuda. E hoje já tem uma equipe de mentoria sobre essas 10 mulheres, que de 30 pessoas, 10 mulheres foram insistentes, e agora tem uma equipe de mentoria. Cada mulher dessas tem uma mentora, que você vê essa foto agora, que está ajudando ela, para ela não desistir, em nome de Jesus, amém? Deus está movendo. Deus falou, faça conforme o modelo. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em Isaías 58. Abra comigo Isaías 58, do versículo 11 primeiro. Eu falei para a Nésia, Nésia, eu preciso pregar também. Eu vou trazer para a igreja aquilo que aconteceu naquele lugar. Hoje eu fiquei muito assim, falei para a Cláudia, eu estou até ansioso. Foi porque é tanta coisa para falar num prazo tão curto. E eu queria assim, eu colocava essa foto vai. Eu fui ver, nós tínhamos mais de 1000 imagens. E todas tinham uma mensagem muito forte, né? Mas eu fui escolhendo e escolhi essas imagens, mas tem uma palavra de Deus para a gente entender. Porque nós não podemos fazer nada assim como se estivesse dando socos no ar. Fé não é isso. Fé é nós basearmos a nossa vida, as nossas convicções, o nosso destino, a nossa maneira de viver, baseado na palavra de Deus, amém? Isaías 58, versículo 11: vocês serão como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca secam. Vocês serão como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca secam. Agora eu vou ler com vocês Isaías 58, do 6 ao 12, para você entender no que contexto está escrito essa bênção desse versículo. Fala que nós vamos ser como um manancial, que as águas nunca cessam, nunca acabam. Mas espera aí, versículo 6 de Isaías 58. Será que não é esse jejum que eu escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabe com todo tipo de servidão? Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos, recolham em casa os pobres desabrigados, vistam os que se encontrarem nus e não voltem as costas para o seu semelhante? Então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer, e a sua cura brotará sem demora. A justiça irá adiante de vocês, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então você pedirá ajuda e o Senhor te responderá. Gritarão por socorro, e Ele dirá: eis-me aqui. Se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão, o dedo que ameaça e a linguagem ofensiva, se abrirem o seu coração aos famintos e socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas, e a escuridão em que vocês se encontram será como a luz do dia. O Senhor os guiará continuamente, lhes dará de comer em até lugares áridos, e fortalecerá seus ossos. Vocês serão como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca cessam. Vocês reconstruirão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações, e serão chamados de reparadores de brechas e restauradores de veredas, para que o país se torne habitável. Glória a Deus. O que o Senhor espera de nós? O que o Senhor espera de nós? Que nós possamos quebrar as correntes da injustiça,
desfazer as ataduras da servidão, deixar livres os oprimidos, repartir o nosso pão com o faminto. É o nosso pão, não é pegar o outro. Eu vejo que muitas vezes as pessoas, quando a gente fala da obra do sertão, muitas pessoas vêm conversar comigo, não, porque tem uma empresa que a gente fala com a empresa vai ajudar. Eu falei, não, meu irmão, você não está entendendo. O projeto de Deus para esse lugar é que você ajude, é o seu pão, é a sua parte, que isso faz parte de nós. As empresas podem ajudar, pode, mas Deus está chamando essa comunidade para isso. Deus está chamando essa comunidade para essa obra. Amém? É o nosso pão. Recolher em casa os abrigados, vestir os que estão nus, não voltar as nossas costas ao semelhante, abrir o nosso coração ao faminto. Nós experimentamos isso nessa comunidade, e algumas comunidades que nos ajudaram com esse trabalho. Não somente aquelas pessoas que foram no sertão, mas aqueles que seguraram a corda por aqui. Os que doaram, os que ajudaram na separação das doações, nas triagens. Como eu falei, mais de 200 pessoas todos os dias, meu irmão, saíram das suas casas para vir aqui separar roupas. Por quê? Porque amam aquilo que Deus ama. São pessoas que estão olhando para aquilo que Deus olha. São pessoas que os olhos delas estão focados naquilo que Deus quer. O que Deus deseja de nós está escrito nesse texto. Não é esse jejum que eu escolhi, não é essa maneira que eu escolhi, que ajudaram a carregar a carreta, que oraram por esse trabalho, para que Deus nos desse graça, para que Deus lá nos desse força. Eu posso falar pela equipe toda, tem muitos aqui até com a camiseta hoje, né? Eu posso falar pela equipe toda, gente, nós podíamos sentir a oração de vocês, dessa igreja, porque tinha hora que a gente não tinha força mais para nada, não tinha força mais para nada, e parecia que vinha uma força, sabe, que parecia aquele videogame, que você vai num lugarzinho, você faz blu, 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 né, e você foi fortalecido pelo Senhor, por causa das orações dos nossos irmãos. Todos os dias da triagem, todos os dias da separação, que nós tínhamos separação, e na última semana foram 3 dias, nós tínhamos um tempo de adoração, líamos um trecho das Escrituras, e também tínhamos orações ali ao Senhor, pedindo direção ao Senhor, e que Ele crescesse, e nós pudéssemos diminuir, mas que Ele crescesse. Essa era a nossa oração. E uma música que ficou na nossa cabeça e nós cantamos quase todos os dias, é uma música que fala assim: coloque suas marcas em mim, coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Coloque suas marcas em mim, coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. E amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. E amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. E ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, e olhar com seus olhos de graça e amor, olhar com seus olhos de graça e amor, e ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, e olhar com seus olhos de graça e amor, e olhar com seus olhos de graça e amor. Essa música marcou a gente, esse cântico marcou a gente, porque a missão ela tem 2 aspectos: aquele que desce no poço e aquele que segura a corda. Mas os 2, tanto aquele que desce no poço,
que é aquele que está indo para a missão, quanto aquele que segura a corda, aquele que está orando, aquele que está ajudando financeiramente. Esses dois, as suas mãos estão marcadas pela corda. Amém? Não? Essas mãos, as nossas mãos estão marcadas pela corda. Aí sim, quando nós fazemos essa vontade de Deus, nós seremos como esse jardim regado. Quando nós vamos em direção àquilo que Deus está falando com a gente. Quando nós vemos aquele que está aflito, aquele que está oprimido, aquele que está passando fome, aquele que não tem o que vestir, e nós vamos até ele. Fala que nós vamos ser esse manancial, que as águas nunca acabam. E eu vi isso na minha vida quando eu era pequeno, na minha casa. Meus pais cristãos, e a gente, se você se lembra, década de 75, 78, 1978, havia uma fome, uma miséria no Brasil muito grande. E a gente era muito pobre. Mas a casa dos meus pais parece que tinha uma frase escrita ali, que as pessoas liam: pede aqui que vai ser dado. Né? Ou seja, a sua casa também era assim. As pessoas passavam e falavam assim: menino, tem um prato de comida? E eu nunca vi minha mãe falando assim: não tem. Ela ia lá, pegava uma comida, fritava um ovo, e eu lembro porque eu levava. É tão forte isso que eu lembro que no velório da minha mãe, uma senhora, ela chegou e eu estava com meus irmãos ali conversando, na frente da igreja, que ela foi a vida dela toda ali, e a pessoa falou assim: os meus filhos só estão vivos por causa da sua mãe, porque nós não tínhamos nada para comer, e sempre ela tinha. A gente passava dificuldade, mas ela sabia, de alguma maneira, ela sabia que Deus não ia deixar nunca faltar. Aquela casa era como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca secavam. Não faltava, havia abundância naquele lugar. Havia abundância naquele lugar. A sua vida, a minha vida, a sua casa, a minha casa, as minhas finanças, as suas finanças serão como um manancial cujas águas jamais se acabam, se você estiver vivendo os planos de Deus para a sua vida. Quando você olhar para as pessoas de uma maneira diferente, como Deus olha, não como as pessoas julgam, não como o mundo julga, mas como Deus vê essas pessoas, como Deus vê. Na vida de Jesus, depois que ele lavou os pés ali dos seus discípulos, os seus discípulos falaram: não vai lavar meu pé. Pedro falou: de jeito nenhum. Jesus falou assim: se você não deixar que eu lave os seus pés, você não tem parte comigo. E Pedro foi ali e deixou, e Jesus lavou os pés dele. Jesus estava servindo eles. Gente, era a missão mais, assim, de um servo, o menor servo que poderia ter numa casa, seria aquele que lavasse os pés, e Jesus se tornou servo, para nos dar o exemplo. Nós temos que ser servo de todos. Ele disse: eu vim para servir, não para ser servidos. Esse é o ministério de Jesus, que ele veio nos mostrar e nos ensinar. Depois de ele ter servido, lavado os pés dos seus discípulos, ele falou: vocês estão falando que eu sou mestre, e eu de fato sou. Eu tenho uma posição mais alta que vocês, de fato eu tenho. Mas se eu que sou mestre estou fazendo para vocês, vocês precisam fazer isso com os seus irmãos. No versículo 17 de João capítulo 13, fala assim: felizes serão se vocês praticarem isso. Tem muitas pessoas que procuram o segredo da felicidade, está aqui. Sabe por que muitas vezes você não é feliz? Porque você está preocupado só com você. Mas quando você começa a estar preocupado com outras pessoas, você vai ver que a felicidade vai entrar na sua vida, esse manancial vai entrar na sua vida, e ele vai fluir da sua vida, fluir da sua vida, fluir da sua vida. Então tira esse egoísmo de você e começa a servir as pessoas com alegria. Muitas vezes você está na sua própria casa e você fala: minha mulher não me serve, minha mulher não faz isso. Oh, peraí, por isso que você não está entrando nessa felicidade. Mas quando nós servimos os nossos irmãos, Deus abre essa porta desse manancial das nossas vidas. Amém?
vem uma felicidade que te sacia, você fica totalmente saciado. Da parte de Deus, quando nós servimos os nossos irmãos, nós nos sentimos completos. Porque se você perguntar para qualquer pessoa que esteve no impacto, ou que estava separando aqui, fazendo triagem, ou que estava carregando a carreta, ele estava feliz, suando assim, mas estava feliz, ele estava completo, e ele estava saciado, porque isso nos faz, é um segredo de Deus para nossas vidas. Paulo diz, em Atos capítulo 20, versículo 35, em tudo tenho mostrado a vocês que trabalhando assim, é precioso socorrer os necessitados, e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar do que... Em uma outra tradução diz assim, mais feliz é aquele que dá do que aquele que recebe. Há um manancial que flui das nossas vidas, e essas águas nunca cessam. Lucas 6,38, deem e lhe será dado, boa medida, prensada, sacudida, transbordante, será dada a vocês, porque com a medida com que vocês tiverem medido, vos medirão também. Quando você dá, quando você serve as pessoas, quando você é generoso, isso acontece na sua vida, de um outro lugar vai vir. Da onde vai vir, meu irmão? Não sei, mas vai vir, porque Deus disse, amém? E se você faz isso com amor, com generosidade de coração, não por obrigação, porque não é assim que nós fazemos tudo com amor, amém? Porque se faltar o amor não serve para nada, mas quando tem amor, é algo incrível. Você entendeu? Porque você está amando como Deus ama. Sabe por que isso? Porque você se torna coparticipante da natureza divina. Eu vou te explicar. 2 Pedro 3, 13 e 4. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, né, Rui? Que nós, no dia que a gente estava conversando sobre esse texto, foi assim, o que ficou mais claro para a gente. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou, para tomar parte da sua própria glória e bondade. Desse modo, Ele nos tem dado maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que, por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade e dos maus desejos, trouxeram a este mundo, e pudéssemos tomar parte na sua natureza. O texto, em outra tradução, fala ser coparticipante da natureza de Deus. Deus quer isso. Esse é o caráter dele. Ele nos chama para ser participantes da sua glória. Em Colossenses 2, 9 e 10, fala assim que, porque nele habita corporalmente toda a plenitude de Cristo, e nós também nele recebemos essa plenitude. No batismo você recebeu toda a plenitude. Como é a natureza de Deus? É cheia de bondade, é cheia de amor, é cheia de misericórdia. A natureza de Deus é cheia de compaixão. É assim que Ele é. Nós vamos falar de Deus no Velho Testamento e também no Novo Testamento. Olha o texto que está escrito aqui em Levítico, capítulo 19, versículo 9 e 10. Quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da lavoura, nem ajunte as espigas caídas da colheita. Não passem 2 vezes pela sua vinha, nem apanhem as uvas que tiveram caído. Deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Olha o que a lei de Deus fala. Se a pessoa tivesse um campo, a extremidade ela não poderia colher. Sabe por quê? Porque ali era para aquele pobre, para a viúva, para o estrangeiro, para aquele que havia aquele necessitado. Na sua vida também tem.
Na sua vida tem uma porção no seu salário que é para você praticar esmola, que é para você ajudar aquele que é necessitado. Aí você fala, mas não sobra. Por isso que não sobra, porque a Bíblia fala assim, que o generoso vai prosperar. Então seja generoso, que aí você vai prosperar. Começa a colocar na sua conta isso. Eu preciso ajudar alguém. Ah, mas quem que eu ajudo? Ora, meu irmão, Deus vai mostrar para você, amém? Glória a Deus. Quando Moisés fala, Deus mostra para mim a sua glória, Deus fala para ele assim, eu farei passar para você a minha bondade. A natureza de Deus, Deus é bom. Deus é bom. Quando aquela menina, aquela criança, fala, Deus, eu queria tanto isso, Deus ouviu a oração dela. Deus ouve as nossas orações. Quando uma pessoa está chorando lá, Deus, o que seria de nós? Um ano desses no sertão, alguns irmãos entraram numa casa e a mulher falou, glória a Deus, hoje eu vou comer. E aquele irmão perguntou, mas por que você está falando isso? Porque ontem eu não comi, mas eu orei a Deus e Deus mandou vocês. E aqueles irmãos ali não tinha nem o que fazer, só trouxeram a cesta e ficaram olhando para a mulher. Eles eram as respostas de oração dela. Glória a Deus. Deus responde às orações. Deuteronômio 10, 18 diz assim, ele defende a causa do órfão e da viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Quando nós fazemos esse movimento todo, meus irmãos, nós estamos sendo co-participantes da natureza dele. A natureza dele é a bondade. A natureza dele já está ali, acudir, defender a causa daquele que está sofrendo. Olha o Salmo 146, 7 a 9. Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos, Ele dá vista aos cegos. O Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor protege o estrangeiro, sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. Esse é o nosso Deus, amém? Ele nos chama a ser co-participantes da natureza dele. Em Atos 1, quando Jesus esteve conosco aqui, o Atos 1 mostra assim, fala assim, que ele falou assim, eu vou mostrar para vocês tudo que Jesus, Lucas falando ali, tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Ele mostrou aos seus discípulos. Aquele povo havia esquecido da misericórdia, aquele povo havia esquecido daquelas pessoas, e Deus mostra para eles de novo, e Ele vem para mostrar isso. Atos 10, 38, diz assim, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e poder, e como Ele andou por toda parte, fazendo bem, e curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ele veio falar do Evangelho. Evangelho é boa notícia. A boa notícia para uma pessoa que está com fome qualquer, você vai comer hoje, amém? A pessoa que não tem nada para vestir, hoje você vai ter uma roupa, hoje você vai ter um calçado. Quer o segredo da felicidade, meu irmão? Tenha Jesus como o Senhor da sua vida. Ele tem que ser o centro da sua vida. Ele tem que ser o seu dono. Tenha Ele e sirva os seus irmãos. Porque a palavra diz, toda a lei é resumida nos 2 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. A gente muitas vezes esquece e não pode, o Rui pregou isso na galera esses dias, a gente não pode deixar nenhuma coisa nem outra, a gente não pode deixar de amar Deus nunca, e também não pode deixar de amar o próximo nunca. É as 2 coisas que nós precisamos fazer. Não é tanta coisa assim, não é tão difícil assim. O duro é que a gente tem que matar um bicho que tem dentro da gente. Sabe como ele chama? Eu. Tem que matar o eu. Não tem jeito. Jesus tinha o coração do Pai. Jesus tinha o coração do Pai. Ele fala ali em Mateus 25, e para aqueles que Ele separou, benditos de meu Pai, vocês, porque eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e deste de beber, eu era estrangeiro, você me acolheu,
Eu estava nu e você me vestiu. Eu estava preso, você me visitou. Eu estava sem abrigo e você me deu uma casa. E eu achei incrível que um irmão muito querido meu, ele falou assim: toma esse recurso aqui, me deu na minha mão. E eu morro de medo disso. Falei assim: você vai saber o que fazer com isso aqui. E eu falei: ah, meu pai, e agora? E você, com temor no coração, tremendo ali, peguei aquele recurso. E nós chegamos numa aldeia indígena, chamada Aticum. Nós nunca havíamos ido nessa aldeia. E aquele cacique foi até a base que nós estávamos e falando para mim: visita a gente, vai conhecer. E uma pessoa muito humilde, aquele cacique, falou: vai visitar a gente. E nós fomos lá, foram alguns irmãos, a gente estava ali no meio do bazar, no meio, né? E alguns irmãos foram comigo e nós chegamos naquela aldeia. E nós sentamos ali naquela sala, naquele lugar onde eles se reúnem, e nós começamos a falar da palavra de Deus. E aquele povo, assim, com um desejo de Deus que era fora do normal. Eu falei: ué. E eu lembro que eles ali, aquela aldeia, tentando ser reconhecida ali pelo Estado, e passando muita dificuldade, uma pobreza assim muito grande naquele lugar. E eu lembro que eu falei para eles assim, eu falei: gente, continua fazendo isso aqui, mas os seus olhos não tem que estar nisso aqui. Os seus olhos têm que estar em Deus. Tem que estar em Deus. E nós começamos ali falar do amor de Deus. E falava assim que eles poderiam, se eles crescem em Deus. E eu peguei aquela passagem do Deuteronômio 28. Que as bênçãos vão, se vocês andarem na palavra de Deus, as bênçãos vão vir sobre vocês e vão alcançar vocês. E aquele povo quebrantado para ouvir a palavra. E nós saímos dali, eu fui conhecer as casas deles. E eu fui numa casa, que era a casa do cacique, era a pior casa que tinha. E no momento que eu cheguei naquela casa, gente, que eu não tenho uma foto, eu nem coloquei, eu nem ia falar isso, mas Deus falou para falar. Havia um monte de buraco na casa, porque eles fizeram aquela de taipa, mas é um barro, lá não é um barro, é uma areia, e chovia, caía tudo. E no momento que eu entrei naquela casa, Deus falou assim, sabe, parecia que eu ouvia aquele irmão falando: se você souber, você vai saber na hora. Eu falei para aquele irmão assim, eu falei assim: eu vou construir sua casa, nós vamos fazer sua casa. Glória a Deus, já estamos colocando o telhado na casa. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Lembra que eu falei para você de uma explosão de amor naquele lugar? Hoje o pastor Francisco me mandou uma mensagem, viu, Rui? Mandou uma mensagem. Diz que toda a tribo Aticum ia lá assistir o culto na igreja dele. Toda a tribo ia lá. Toda a tribo ia lá. A fé, ela se torna palpável. A fé, o amar não é só ficou de palavra, ele ficou de atitude, e a pessoa pode pegar aquilo, né? E eu acho incrível, porque Deus fala para fazer, Ele manda o recurso, né? E vai vir no recurso e vai fazendo. E nós estamos fazendo algumas casas lá naquele lugar. Outros irmãos sentiram direção de fazer uma casa de uma senhora lá, uma casa muito ruim também, lá na Serra do Inácio, estão fazendo, né? Glória a Deus. Quem são esses discípulos de Jesus? Aqueles que tomaram sua cruz, aquele que morreu para si mesmo. Porque tomar cruz, gente, cruz é sinônimo de morte. Você morreu para você mesmo. Mas você nasceu uma nova pessoa em Cristo Jesus. Aqueles que perderam as suas vidas para achá-la, que escolheram, estão totalmente envolvidos com Deus, com o seu mestre e com a sua vontade. Estão sensíveis, quer ouvir a voz de Deus. Porque você pode fazer muita coisa com a sua vida, meu irmão. Eu não estou falando só de dinheiro aqui, eu falo do seu tempo, que é mais precioso muitas vezes que o seu dinheiro. Com as suas redes sociais, você pode fazer isso. Você pode encorajar uma pessoa ou destruir uma pessoa nas suas redes sociais. Aqueles que perderam as suas vidas para achá-lo, aqueles que deixam os seus próprios interesses
para seguir o mestre e ouvi-lo em tudo, em tudo. A palavra diz da igreja, ali a igreja primitiva, o começo da igreja, eles vendiam suas propriedades e bens, repartiam o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Não havia necessitados no meio deles, não havia. Em Tito 3, versículo 8, diz assim: fiel é esta palavra, e quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Eu falo para os adolescentes lá em cima, eu falo assim: acabou esse negócio de só você limpar, arrumar o seu quarto, limpar, lavar a louça. É só isso que você tem para fazer? Eu já ajudo aqui na minha casa. Não, meu irmão, Deus tem boas obras para você fazer. Que você se empenhe nisso. Essas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Olha, a mesma coisa que está falando nos textos. João 14, 11. Esse texto falou muito comigo. Creiam que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Jesus está falando para Filipe: creiam, ao menos por causa das mesmas obras. A obra é de Deus. Deus é bondoso. Nós temos que ser pessoas bondosas. Deus é misericordioso. Nós temos que ser misericordiosos. Deus Ele cuida das pessoas. Você tem que cuidar das pessoas. Pedro, você me ama, cuida das minhas ovelhas. Quais são essas obras? Amar as pessoas. Amar as pessoas. Estas obras que o apóstolo João descreve, ele escreve em sua carta, 1 João 3, 17 e 18. Ora, se alguém possui recursos deste mundo, e vê seu irmão passar necessidade, mas fechar o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e verdade. Este texto fala de tudo que podemos dar. Tudo que podemos dar. João Batista disse: aquele que tem 2 capas, dá uma para aquela pessoa que não tem nada. Se você tem comida, reparta com aquele que não tem. Reparta. É o que diz, que nós lemos naquele texto de Isaías 58. Tiago 1, 27. Eu estou terminando. A religião pura e sem mácula para o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Religião, aqui essa palavra é adoração. Essa adoração que agrada a Deus, que é pura, que é sem mácula, sem mancha. Essa, acompanhar com os olhos aqueles que necessitam de ajuda e ir até o encontro dessas pessoas, trazendo auxílio, amém? Essa adoração, Deus sagrado, isso sobe como um cheiro suave ao nosso Deus, porque Ele é assim, e Ele te chama, Ele nos chama para ser co-participante da natureza dEle, da bondade dEle, do amor dEle. Você está entendendo que Jesus veio para trazer o reino de Deus, e a palavra fala que o reino de Deus é alegria, é paz, é justiça. Não dá para a gente estar aqui adorando a Deus, levantando a mão, e uma pessoa próxima a gente, ali, não tendo o que comer, não tendo o que vestir. Mateus 5,16. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos homens, para que vejam. Você fala junto comigo: para que vejam. De novo. Eles precisam ver. Quando lá em 1 João ele fala assim que não tem que ser só de palavra. Não tem que ser só de palavra. Para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Eles vão glorificar Deus.
por causa da bondade que tem dentro do teu coração. Sabe por quê? Que um dos frutos do Espírito é bondade. É bondade, é longo ânimo. Ai, eu não aguento mais aquela pessoa. Aguenta sim, meu irmão, porque no Espírito Santo tem algo que chama longanimidade. É depois que acaba a paciência vem a longanimidade. Não acaba nunca a longanimidade. Não acaba. Você imagina se Deus, a vez que você aprontou lá, porque você aprontou e eu aprontei, Deus tivesse desistido de nós. O que a gente fala? Misericórdia. Misericórdia. Deus não desistiu de você, porque na natureza dele tem misericórdia. Ele não nos trata segundo aquilo que nós merecemos, ele nos trata segundo o amor, ele nos trata segundo o amor que ele tem. Glória a Deus, glória a Deus. Último texto, eu convido você a ficar de pé junto comigo. Glória a Deus, glória a Deus. Efésios 2:10. Efésios 2:10. Uma pessoa que está perto de Deus, meu irmão, uma pessoa que é apaixonada pelo Senhor, uma pessoa que está olhando para aquilo que Deus olha, que ama aquilo que Deus ama, os olhos dela estão abertos, o caminho dela está indeciso. Sabe por quê? Porque naquele dia Deus vai dar um novo, vai fazer diferente. Sabe, você muitas vezes sai de casa e você está ali, o seu serviço, a sua rotina. Que tal você sair da sua casa e falar: Deus, aonde eu te encontro hoje? Jesus, aonde eu te encontro hoje? Porque ele diz ali em Mateus 25, eu tive fome e me deste de comer. Mas Jesus, quando nós te vimos? Quando você fizer a um desses pequeninos. Que tal você sair da sua casa, e nós estamos falando de sertão, não, eu tenho que ir para o sertão, não, meu irmão, você tem que, onde você está, ali no teu condomínio, ali próximo à sua casa, abrir os olhos para ver, e falar com o Pai: Pai, fala para mim o que eu devo fazer hoje, me mostra, abre os meus olhos, me mostra. A minha esposa, a Cláudia, ela tem umas coisas de Deus, eu não lembro se eu já contei isso aqui, mas tem um mercado lá perto de casa que ela fala: meu, e um dia ela estava lá no supermercado, comprando as coisas que ela precisava para casa, e ela viu uma senhora com o carrinho, andando para lá e para cá com o carrinho, e Deus falou assim para ela assim, ela estava em comunhão com o Pai: vai lá, paga a compra daquela mulher. E assim ela meio constrangida: como que eu vou falar isso para a pessoa, que eu vou pagar a compra dela, e se não for a pessoa? Mas ela era muito certa que Deus, porque quando você tem comunhão com o Pai, você sabe que é o Pai. E ela se aproximou daquela senhora e falou assim: eu vou pagar a sua compra, vamos lá para o caixa, a senhora já pegou tudo o que a senhora precisava? Já. E foram as duas para o caixa. E ela entrou, a caixa ficou com a caixa ali, a pessoa que estava no caixa ficou olhando e falou assim: mas quem que vai pagar a conta? E ela falou assim: ela vai pagar a conta para mim hoje. E a mulher do caixa estava chorando, a Cláudia chorando e a senhora chorando. Na hora que elas saíram, ela havia pago, e assim, a gente ouve história disso, da pessoa que foi para o mercado, e eu já ouvia há muitos anos atrás, a pessoa foi no mercado e não tinha dinheiro, mas Deus tinha falado para ela ir. E no final, quando ela saiu ali, a senhora falou para ela assim: Deus falou para mim vir aqui, eu não tinha condição de fazer essa compra, mas Deus falou para mim que Ele ia pagar a compra. Ele falou. Deus está procurando homens e mulheres com esse coração,
Deus está procurando homens e mulheres sensíveis à voz dEle. Porque tem alguém, um órfão desesperado, tem uma pessoa sem teto desesperada, tem uma pessoa sem comida desesperada, tem uma pessoa falando assim: pai, eu não tenho nada para comer, olha a minha situação. Eu falo lá no sertão para os pastores, e Ana Flávia, que esteve aqui com a gente, esposa do pastor Edgar, da Serra do Inácio, ela chorando lá, ela falou assim, eu falei, mas por que você está tão angustiada? E ela até doente, deprimida, ela falou assim, porque as pessoas têm necessidade, e eu não tenho como ajudá-la. E estava trazendo assim, a compaixão dela era tanta, gente, que ela ficou doente. E eu falei para ela, vamos fazer um trato? Eu vou ficar bravo com você, se você não dividir isso comigo. Porque eu conheço uns amigos lá, algumas pessoas que têm um coração para Deus, e quando fala disso, eles... E essa semana ela me ligou, ela falou assim, tem uma mulher aqui, que ela acabou de ganhar neném, ela não tem nada para comer em casa, não tem produto de higiene para o filho dela. Rapidamente essa equipe, a gente falou com ele, supriu aquela necessidade e já deixou uma previsão para outra pessoa. Você quer participar dos projetos de Deus, meu irmão? Se você quer, até me atrapalhei agora, você quer ser co-participante da graça de Deus, da natureza do Pai, é quando você abre o teu coração, é quando você, sabe o egoísmo? Tudo é meu, eu quero. Gente, ter um carro novo não vai te trazer felicidade. Eu lembro que eu comprei um carro novinho, tinha acabado de lançar. E aí, legal, no dia, um mês depois eu falei, qual o carro que eu vou querer agora? Não traz felicidade. Você sabe o que traz felicidade? Fazer a vontade do Pai. Quando nós fazemos a vontade do Pai. Para isso que Ele nos criou. O último texto, Efésios 2:10. Pois somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela. Deus te criou. A palavra fala que Ele te fez com as suas próprias mãos. E essa palavra, feitura, aprendi com o Rui isso, é como se Ele pegasse e colocasse parte dele ali, não é isso, Rui? Ele fez com a mão dele e Ele colocou parte dele. Essa natureza está dentro de mim e dentro de você. Amém? Eu gastarei minha vida para te coroar, Jesus. Porque quando nós executamos aquilo que Deus falou com a gente, não é para você fazer nada que Deus não falou com você. Vai ser tão forte, você vai ter a certeza. Você está coroando. Naquele texto de Mateus capítulo 5, fala assim que, vendo as obras que vocês fazem, glorifique o Pai que está no céu. E essa tem que ser a nossa promessa para Deus, que nós vamos gastar a nossa vida para coroar o nome dEle. Sabe por quê? Porque quando nós andamos na palavra, somos misericordiosos, bondosos, agimos com misericórdia, com bondade, com amor, nós glorificamos a Deus, o nome dEle é glorificado. Você tem que tomar uma decisão hoje aqui. A sua vida está muito vazia, você está vivendo só para você. Deus está falando para você, me ame intensamente, com toda a sua força, com toda a sua inteligência, com a sua mente, mas ame o próximo também, como a você mesmo. Deus está querendo hoje tirar o egoísmo de dentro de você. Sabe por quê? Porque senão você não vai experimentar esse manancial sobre a sua vida. A sua vida está sem sentido.
Feche teus olhos um minuto. Eu não vou chamar você aqui à frente. Eu não vou pedir para você levantar sua mão. Mas você vai fazer uma oração para Deus. Deus, eu quero ser co-participante da tua natureza. Eu quero ser teu sócio, participante desse negócio aí. Deus, eu quero experimentar, Senhor, aquilo que os discípulos experimentaram, aquilo que eles entenderam, Senhor, que quanto mais eu dou, mais eu recebo, que maior é aquele que dá, mais feliz é aquele que dá do que aquele que recebe. Deus, eu quero experimentar isso. Pai, tira esse coração de pedra que eu tenho, que foi tanto pisado pelos homens, me coloca um coração de carne, um coração sensível, para ouvir a tua voz, Pai. Me tira o egoísmo de dentro do meu coração. Oh, Pai. Jesus, eu quero te encontrar na vida das pessoas, todos os dias, eu quero te encontrar, Pai. Senhor, hoje eu dou um basta na minha vida, eu quero o novo do Senhor, eu quero experimentar da tua natureza, Pai. Muda o meu coração, Espírito Santo me enche de amor, porque a tua palavra diz que pelo Espírito nos foi dado o amor. Espírito Santo nos enche de amor, nos enche de misericórdia, nos enche de bondade. É o que nós te pedimos, Pai. Muda-nos, ó Pai. Queremos ser parecidos com Jesus, queremos andar nas mesmas obras de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Me permita abençoá-los, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, hoje e sempre. Amém, amém, amém. Deus abençoe você. Você tenha uma ótima semana.